Se a gente parar para pensar nessa participação tão importante do gringo lá no nosso mercado, uma taxa de juros tão elevada, né, agora em 14,5%, ela não seria um atrativo para essa continuidade de capital estrangeiro a ingressar no Brasil, dado também esse diferencial de juros norte-americano, ou com essa pressão inflacionária nos Estados Unidos, um juro ali no patamar de 3,5%, 3,75%, ele estaria suficiente, dado exatamente essa correlação entre a rentabilidade e segurança? Perfeito. E você olha que o dólar real ali na casa dos 5, né, é um real valorizado, né, comparado a 2 anos, os últimos 2 anos. Então, a gente está vendo apostas no real brasileiro, mas no curto prazo, ali que começou na segunda quinzena do mês passado, incluindo esse mês, a gente viu saída da bolsa da B3, tá? Mas a gente viu sim apostas no real, porque o real esses contratos de dólar real, eles são derivativos, eles não necessariamente significam investimentos que estão sendo feitos, que estão sendo remetidos ao Brasil e sendo feitos na nossa estrutura local, tá? Mas, vamos lá, o real brasileiro, ele tem um vento a favor, é verdade, por isso que ele está a R$ 5, tanto por conta de taxa de juros muito alta em relação ao resto do mundo, tá? Principalmente depois da sinalização mais dura que o Copom fez no último comunicado e na ata, mas também pelos termos de troca. A gente é exportador daquilo, tudo aquilo que ficou caro recentemente, né? Proteínas em geral, soja, milho e, por que não dizer, o petróleo, tá? Então, os termos de troca no Brasil estão muito favoráveis. Isso gera um superávit comercial muito relevante, tá? E isso acaba ajudando o nosso real aqui, tá? É, Talvez a gente tenha tido uma versão ao risco ao longo da semana que pode repercutir hoje, como você bem mencionou, acho que até o dólar já abriu subindo, por conta da reunião do Trump com o Xi, né? E parece que o mercado estava com uma expectativa boa em relação àquilo ali, mas, por outro lado, eu acho que a gente está vendo que não vai sair nada de muito relevante e a guerra provavelmente continua num mês que começa a ficar muito crítico, a considerar ali algumas reservas de petróleo ainda existentes. Beto, e se a gente parar para pensar, né, a gente tem visto o nosso mercado muito pautado por essa escalada das tensões em âmbito internacional e parece que as eleições elas ainda não estão ali, né, no radar dos investidores, principalmente do investidor estrangeiro. Com essa publicação por parte do site da Intercept, dessa troca de mensagens entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, esse pode ser um gancho, um start para que o mercado agora comece a precificar também os movimentos que tangem, que estão relacionados às eleições de outubro? É uma boa pergunta, e eu ouvi muito, e é verdade que o estrangeiro, ele não tem tantas eleições no radar, no sentido de que, para o investidor estrangeiro, tanto faz cada governo, né? Até porque são dois governos que a gente já viveu, né? Obviamente, é o Flávio, que já teve ali na figura do seu pai um governo que a gente já bem conhece, e o Lula, que já está aí caminhando, eventualmente, apostando num quarto mandato. Então, o estrangeiro, ele não gosta de incerteza, tá? E quando você tem dois candidatos que não são novos na política brasileira, isso parece não ativar ali o medo dos investidores estrangeiros, tá? Até porque, assim, falando um pouquinho mais de futuro, o Brasil se sai relativamente bem, como eu falei, dessa guerra, ou menos prejudicado, vamos colocar dessa forma, né? A gente vê grande parte dos países que eram destino de investidor estrangeiro serem muito prejudicados com a guerra porque são importadores líquidos de energia, tá? E, além disso, alguns desses países, por exemplo, são produtor. Pega a Coreia do Sul, por exemplo, que é a produtora do CPU, da memória RAM, do HD, ou seja, tão necessário para a inteligência artificial. Ela também sai prejudicada, apesar de que a bolsa dela é uma das que mais estão subindo no ano, é verdade, mas ela sai um pouco prejudicada porque grande parte daquilo que ela produz para o mundo é um derivado de petróleo, né? Que é peça de computação, tá? Os HDs e as memórias tão necessárias aqui na inteligência artificial. Então, o Brasil, ele, como eu falei, ele tem a sua balança comercial superávit melhorado. Então, é isso que o gringo vê. E a taxa de juros muito alta, né? Principalmente a se considerar um fiscal
que é ruim, a gente fala muito sobre fiscal. O fiscal brasileiro é algo que tem que ser resolvido, principalmente com tanto subsídio que está sendo dado agora em ano eleitoral. Não é diferente dos outros 2 anos eleitorais de que eu me recordo, mas o resto do mundo está numa situação fiscal pior do que a brasileira, no sentido de que os países desenvolvidos, eles também estão estressando muito o seu fiscal. E aí, quando você analisa no relativo, você vê que o Brasil ele não está tão mal assim no fiscal, tá? Apesar de que a gente brasileiro aqui sabe que isso é um grande problema, talvez um dos maiores nossos aqui que tem que ser resolvido. Né, Beto? E dado esse cenário, né, em que a gente tem uma pressão inflacionária mundo afora, os fiscais desarranjados, a gente tem muito destino potencial para dinheiro, para investimentos que são rentáveis, dado esse nível de juro elevado que a gente acompanha mundo afora em economias, sejam emergentes, sejam as principais economias do mundo, enfim. Eu queria entender, dado esse cenário, a gente pode também estar acompanhando essa saída de capital do Brasil procurando esses mercados? Na verdade, a gente acha que o capital vai voltar forte para o Brasil, porque o resto do mundo ele estava num ciclo diferente de juros do Brasil, tá? O Brasil ele estava num final de ciclo de alta, por isso que ele está se dando ao luxo de reduzir juros, que é algo que grande parte dos países do mundo nem podem imaginar fazer, né? Ninguém teria coragem hoje, numa situação de guerra como essa, de reduzir juros. O Brasil está fazendo porque o Banco Central entendeu que tem uma gordura que foi acumulada ano passado, tá? Por conta de uma alta excessiva, talvez. Mas é uma queda de juros até bem arriscada, tá? A gente tem inflação de demanda, inflação de oferta, estímulos de governo no ano eleitoral. Isso está sendo visto com muito... A gente está monitorando muito esse risco aqui de, eventualmente, o Banco Central ter que parar antes do previsto. O que está acontecendo agora, que eu acho que vai ser um risco que pode, eventualmente, afastar e fortalecer até o DXY, que é o dólar em relação ao resto do mundo, é a continuação da guerra, tá? Que tudo indica que vai acontecer. Não há expectativa de acordo entre Estados Unidos e Irã. Existe aqui o chamado natural trade, né? Not a chance, Hormuz opens, né? Que é o mercado dizendo, os investidores dizendo o seguinte, não é que Hormuz não vai reabrir nunca mais, não é isso. É que a gente entendeu que o Irã tem um certo domínio sobre Hormuz que a gente não sabia, tá? Ou seja, se um seguro de uma embarcação que custava por volta de 300 a 400 mil dólares por navio, em média, agora está custando 8, 9 milhões por passagem, se o Irã tem a opcionalidade novamente de sempre fechar o estreito, por que o petróleo cairia para 80 dólares, né? Não é o caso, tá? E agrava-se o fato de, como eu falei, a gente chega aí no momento que os estoques estão acabando. A gente tem mais ou menos um mês e meio de estoque de petróleo, que começa a ficar em níveis críticos. E aí, em alguma situação, pode ser que os países mais agravados pela crise tenham que fazer o racionamento. Racionamento que o brasileiro já conhece bastante dos anos 90, que é emendar feriado, implementar um eventual horário de verão, fechar fábricas. Então, isso elevaria o preço do DXY e aí seria ruim para o Brasil, sim. É um cenário bastante preocupante. Beto, conversei com o Beto Saad, economista-chefe da Nomos. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço, Vitor. Bom dia e bom fim de semana. Para você também.